Igreja em Jerusalém. A lição de hoje, dessa semana, é a lição 10, a expansão da igreja. Vamos aprender hoje um pouco mais sobre a expansão da igreja de Cristo, o seu início e a sua expansão. Vamos aqui para a nossa leitura bíblica, que está em classe, que está em Atos 2, os versos 1 a 8 e o verso 12 a 15. Mas antes de mais nada, vamos começar com a nossa oração inicial. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais um dia, que o Senhor continue conosco, nos dê o entendimento da tua palavra. Fala com cada um de nós nessa manhã. Nos ensina aquilo que o Senhor deseja que a gente aprenda da tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Que Deus abençoe a vida de cada um que vai assistir agora e pelas redes sociais. Então vamos lá, Atos 8, a partir do verso 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens, mulheres, e encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E as multidões unanimamente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Mas como crescem em Filipe, que lhe pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. A introdução dessa mensagem vai dizer: nesta semana vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o evangelho. Mas todo mundo, quando Estevão, um dos seus escolhidos para servir, foi morto por causa de sua fé, na verdade, Jesus já tinha predito em Atos 1:8 que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a sua mensagem. Muitas vezes, Deus usa a circunstância para cumprir seu propósito. Foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda e tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas. Eu vou dar uma explicação aqui rapidinho, que fala aqui, que às vezes Jesus, que Deus, ele usa algumas situações a seu favor. O que acontece aqui? Deus, deixar claro aqui, Deus não vai fazer ninguém sofrer para ensinar ninguém. Não é isso. Mas às vezes Deus vai usar aquela situação para ensinar quem está à sua volta. Não foi Deus que provocou aquela situação ali, aquele sofrimento, mas Deus vai usar aquilo ali para ajudar quem está à sua volta. Amém? Vamos lá, o tópico 1 de hoje vai falar a igreja diante da perseguição. 1.1 vai dizer: embora perseguida,
não fragmentada. Por causa da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Atos 8:1. Os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, líderes da igreja. O fato deles não terem se dispersado, como fizeram os demais crentes, não significa que eles também não foram perseguidos. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão, a perseguição precisava deles. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que daquele momento em diante alcançaria todos os crentes. Deve ser também destacado que, mesmo perseguida e dispersada, essa igreja não se desorganizou, nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. O que acontece aqui? Jesus pede para os seus discípulos ficar em Jerusalém até que o poder viesse do alto. Os discípulos e todos os crentes receberam esse poder e eles continuaram ali em Jerusalém. Ainda não tinha saído das quatro paredes, ainda estava dentro de Jerusalém o cristianismo, a igreja de Cristo. Então o que acontece? Acontece uma perseguição aos cristãos. E aí os cristãos o que fazem? Se espalham. Como Jesus mesmo tinha dito, vocês vão ser espalhados. Mas como aquele negócio era de Deus, todo mundo se espalhou. Mas não pararam de pregar a Cristo. Não pararam de pregar o evangelho do Senhor. E continuaram pregando suas palavras, dando continuidade àquilo que Cristo deixou para nós. Então, o que aconteceu? A igreja ela foi espalhada, mas não extinta. Até os dias de hoje, muitas das vezes, nós somos espalhados, mas não somos extintos. Hoje, as pessoas não se convertem porque não querem. Porque praticamente tem uma igreja em cada esquina. Tem uma igreja, às vezes, uma do lado da outra, uma de frente para a outra. Então, as pessoas não entregam sua vida para Cristo porque não querem. Porque a igreja está ali esperando a sua presença. A igreja está de portas abertas. Mas até hoje ela ainda recebe perseguição. Então nós vamos ver que com esse espalhamento dos cristãos, quando eles começaram a ser perseguidos, foi muito bom para a gente. Porque nós começamos a sair das quatro paredes, os cristãos saíram de Jerusalém e foram para as demais cidades, para Samaria, para a Judéia, foram para outros países e foram espalhando o evangelho de Cristo. E é dessa forma que Cristo quer que a gente faça, espalhe o seu evangelho. Por quê? Espalhando o seu evangelho, a igreja não acaba, a igreja não morre. Por quê? Porque isso vem de Deus. O cristianismo não foi porque um homem veio aqui e inventou, mas foi Deus. Deus que manda o seu filho para cá, o seu filho foi perseguido também, foi morto naquela cruz, numa cruz que não era para ele, era para nós, porque ele levou sobre ele todos os pecados, e é isso que nós estamos pregando hoje em dia. E é isso que nós devemos fazer, continuando expandir a igreja. Onde eu expando a igreja? Para expandir a igreja, eu tenho que fazer um templo, quatro paredes, botar cadeira. Não preciso. O meu evangelismo, eu posso evangelizar onde for. Então eu não preciso ir à igreja. Não é isso. Nós precisamos ir à igreja porque temos que estar em comunhão com nossos irmãos. Nós temos que ter um líder. Eles tinham um líder. A igreja de Jerusalém era liderada por Tiago. As demais igrejas, Paulo colocou líderes nas igrejas que ele fundava. Por quê? Porque nós temos que ter alguém para nos ajudar a guiar. Não, tem um grupo aí que fala que é guiado só por Deus.
Ué, guiado só por Deus? Tá, beleza, mas você não tem um lugar para ter comunhão com seus irmãos? Cadê a comunhão com seus irmãos? Mas deixa isso para lá, que isso é para um outro estudo. Mas a igreja expandiu. A igreja cresceu. E cresce até os dias de hoje. Porque o povo de Deus, quanto mais é perseguido, mais ele cresce. Ponto 2. A igreja em luto. A narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Atos 8:2. A palavra coptos, traduzida aqui como pranto, significa também choro, lamentação e luto. Lucas nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos. O texto não especifica quem eram eles. Alguns acreditam que fossem judeus que viviam em Jerusalém e cuja oposição aos cristãos não era tão intensa. O contexto favorece que era um cristão compassivo, que fizeram esse lamento antes também de fugirem ou serem dispersados. O que acontece aqui? Nós sabemos que Estevão, ele é considerado o primeiro mártir da história cristã. E aí o que acontece? Deus, quando Estevão morre, é apedrejado e morto, um grupo de cristãos triste leva Estevão para ser sepultado. Eles choram, eles pranteiam, eles ficam tristes, fazem luto, mas eles também são dispersos. Então, é essa união que temos que ter, que quando dos nossos é abatido, nós temos que prantear. Hoje em dia, infelizmente, quando um dos nossos são abatidos, infelizmente tem pessoas que comemoram. Por quê? Porque por causa dessas brigas, dessas coisas que um quer ser melhor que o outro, vou falar isso aqui sim, porque um quer ser melhor que o outro, o que acontece? As pessoas, quando querem ser melhor que o outro, dentro da igreja, onde deveríamos ser todo mundo iguais, quando a gente vê alguém se destacando, aí a pessoa fala assim, pô, eu quero o lugar daquela pessoa. Calma aí, ele chegou agora, eu não vou ficar para trás. E ver que aquela pessoa, essa pessoa tem algo de estranho. Você vai ver, não deu tanto tempo para cair a máscara. Mas em vez de a gente orar por aquela pessoa, porque aquela pessoa está pregando a palavra de Deus, a gente está torcendo para que ela caia. Infelizmente é isso. E aí é como meu pastor costuma falar, persegue tanto dentro da igreja, quando sai, fica falando, a gente tem que buscar. Não tem que buscar não, vai lá, busca. Não foi você que ajudou a botar para fora? Não foi você que perseguiu? Então, nós não devemos perseguir. Porque como lá naquela época, quem acabou perseguindo os cristãos, os judeus que eram cristãos, era o próprio judeu. Não foi no início não foi os romanos que o perseguiam. Era o próprio judeu que perseguia. Não é diferente dos dias de hoje. Os próprios cristãos, às vezes, continuam perseguindo os cristãos. Por quê? Porque não tem capacidade. Qual é a capacidade? Não tem a vontade, não tem a mesma força de vontade de fazer a obra de Deus como o irmão às vezes está fazendo. É aquela pessoa que não se converteu, ela só está convencida. E aí ela não faz o que tem que ser feito, também não quer que ninguém faça. Eu já passei por isso uma vez, certa vez, de pessoas quererem o lugar onde eu estava. Eu entreguei o lugar para eles, falei, querem? Toma. E cadê eles? Cadê? A pessoa que tanto queria meu lugar, gosto muito da pessoa, considero como um amigo. Mas perdoei, mas não deu continuidade ao trabalho que eu fiz. Queria tanto aquele lugar. Almejava de outros líderes e não quis. Pegou no dia que pegou, uma semana depois sumiu da igreja. Então existem pessoas que vão tentar parar até mesmo de dentro que andam conosco, de dentro da própria igreja. O próprio cristão persegue o cristão. Infelizmente isso. Mas nós temos que seguir o exemplo dos cristãos
da época de Jesus aqui, ó, da época de Pedro, de Paulo, que quando viu que um caiu, além de enterrá-lo, chorou. Prantearam, ficaram tristes. E é isso que tem que acontecer. Nós temos que ficar tristes por aquele que cai. E se dá tempo de ajudar de levantar, vamos levantá-lo, em vez de abaixá-lo mais ainda. Mas não desesperada. O ponto 3. O fato é que a igreja planteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Um dos seus membros querido e ilustre havia sido morto, trazendo consequência para todos, mas isso não a calou, nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo. O que aconteceu aqui? Eu pego aqui. Eu costumo dizer, eu aprendi o seguinte: a igreja estava triste. Porque, lógico, quem não é ficar triste? Quem não fica triste? O cristão verdadeiro, ele fica triste quando um dos nossos cai, é atingido, é ferido, é morto. Por quê? Por que nós vamos ter que ficar tristes? Porque somos um corpo. Quando a igreja entende que somos um corpo, o que acontece? Se me acerta o dedinho do pé, aquele mindinho, que às vezes as pessoas falam que esse dedinho só serve para bater no cantinho dos móveis na casa. Mas pelo contrário, se você perder ele, ele vai te fazer falta. Sim, qualquer parte do corpo que você perde, te faz falta. Uma vez eu conversando com um amigo, ele falando sobre a vesícula. É um órgão pequeno que o que acontece? Filtra gordura do seu organismo. Mas se você perder ele, você continua vivo. Aí eu até falei, então um órgão que não serve para nada. Eu não sabia que ele, na época eu não sabia que ele filtrava gordura. Aí esse amigo falou, não, por menor que ele seja, mas ele serve sim. Mesmo tirando, eu podendo viver sem ele, o que acontece? Eu não vou ter mais aquele órgão que filtra gordura. Então eu já não vou poder comer tanta gordura, algo com gordura assim. Por quê? Porque eu tirei aquele filtro. Não tenho mais aquele filtro. Então entende? Por menor que seja e por menor que a gente ache que não tem valor, tem valor. Então que a gente não fique desvalorizando os pequenos, os que começaram agora. Pelo contrário, que a gente faça eles crescer junto conosco. E que a gente não venha se desesperar quando um dos nossos for atingido, quando a igreja for perseguida. Quem é a igreja perseguida? Muitas das vezes não é o templo, as quatro paredes. Muitas das vezes somos nós. Eu sei que a minha igreja, quando a gente foi para o lugar onde a gente estava, a gente sofreu muitas perseguições. Algumas pessoas de outra religião iam fazer até trabalho na frente da igreja da gente. A gente chegava, tinha que limpar. A gente sofria perseguição. E pelo contrário, a gente nunca perseguiu ninguém. Mas hoje não sofremos mais isso. Pelo menos em frente ao nosso tempo. Mas podemos sofrer às vezes no trabalho, na escola, na vizinhança. Mas o que eu aprendi com Cristo é o seguinte, que nós não devemos orar para que afaste essas pessoas. Eu sei que a gente vai acabar falando, Senhor, afaste essa pessoa de mim, afaste o trabalho, me tira daqui, ou tira ela. Pelo contrário, nós temos que evangelizar. Se ela não quer ouvir a nossa voz, evangeliza com seu caráter. Que ela vai olhar para você um dia e vai falar assim, caramba, eu maltrato tanto essa pessoa, persigo tanto ela aqui, mas ela nunca me perseguiu. E quando eu mais precisei, foi sempre ela que me ajudou. Mesmo eu a perseguindo. Que você vai ver, você vai ganhar uma alma para Cristo. Ela vai querer se aproximar e querer saber o que aconteceu com você. Opa, calma aí, tem alguma coisa de estranho, diferente nela. Porque eu maltrato, eu persigo, mas ela continua fazendo as coisas para mim de bom coração, de bom grado. Então, a igreja nunca pode desanimar.
Eu costumo falar, eu estava até falando, acabei mudando para um outro assunto, que nós crentes nos entristecemos, mas não podemos permanecer tristes. É como falamos, nós crentes ficamos doentes, mas não estamos doentes. Por quê? Quando nós falamos que estamos doentes, a gente está aceitando aquela doença para nós. Ah, então eu vou parar de fazer o tratamento. Não estou mandando ninguém parar de fazer o tratamento. Continua fazendo. Mas eu creio que se você crê, Deus pode tirar aquela doença totalmente e você não precisar mais tomar aquele remédio. Você chegar no médico, o médico fala, ó, sumiu. Não sei o que houve, acabou. Você não precisa mais desse remédio. Mas é porque você não aceitou aquilo ali. Você tem. Você está, mas não é teu. Não aceite aquilo para você. E a igreja daquela época foi isso. Ela não aceitou a perseguição e continuou evangelizando a Cristo, falando de Cristo. E é o que nós devemos fazer até hoje. Te perseguiu, não dá para ficar mais ali? Vai para outro lugar. É como Jesus falou, se não te aceitaram, sacode a poeira, bate a poeira e vai embora. Vai para um outro lugar, para um lugar que vão aceitar. Amém? Hoje eu termino essa primeira parte da lição. Amanhã eu venho com a continuidade e é a igreja que evangeliza. Espero que o Senhor Jesus tenha falado o coração de cada um de vocês. Quero agradecer a cada um que curtiu, a cada um que assistiu aqui na live e a cada um que vai curtir e assistir na rede social. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus dê um ótimo dia. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer por tudo. Que o Senhor tome a nossa vida em tuas mãos, nos dê um ótimo dia. Que a tua palavra venha reinar sobre cada um de nós. Obrigado por tudo e que suas mãos fortes e poderosas estejam com a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. Onde colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor esteja ali. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. Amanhã estaremos aqui de volta. Em nome de Jesus.